Amigos, não mantenhas na vai para vós tudo. Hoje, segunda-feira, nós vai começar com esse vídeo muito interessante sobre esse assunto de tabaco de Irã. Havia, nós de como na tudo assuntos, na qualquer assunto, aliás, é bom sempre não procurar opinião de gente que especialistas naquela área. E hoje, vídeo que nós vai ter é vídeo de que um perito no assunto na analisa a situação. E vídeo de RTP África, programa que está chamado Causa e Efeito, de que na sua última edição eu convidei o Dr. Fodemane, que nós e tem doutoramento na direito, e ele é um jurista muito respeitado na praça pública, e de que fazer uma análise simplesmente espetacular que preciso para cada um de nós ter acesso a esse vídeo que nós vai pôr vós, goste para não ouvir que papia sobre esse processo e tem detalhes até bem interessantes, de coisas que em alguns vídeos a nós não deixa a nossa preocupação em relação, por exemplo, à quantidade de tabaco de Irã, né, que polícia judiciária falando de como é prender, mas que realmente pôr em causa, né, acreditar que como e quantidade muito mais em quantidade superior aqui que é apresenta. Portanto, para que não tirar voz gosto tio, não deixa a voz para o doutor Fode Mané, mas antes de que lá, não pedir voz vou subscrever o canal, vou partilhar o vídeo porque é importante para cada filho de terra ter acesso a ela. O Tribunal Regional de Bissau condenou a 17 anos de prisão os 5 cidadãos latino-americanos detidos com mais de 2 toneladas de cocaína no aeroporto internacional Osvaldo Vieira. O caso remonta a setembro do ano passado, quando foi apreendido um jato particular, depois deste ter aterrado na capital guineense devido à falta de combustível. A defesa dos arguidos vai recorrer da sentença. O jurista Fodemane está connosco esta noite. Bem-vindo. Boa noite a todos. Obrigada. A Flávia, especialmente. O Ministério Público pediu 20 anos de prisão para cada arguido. A condenação foi de 17 anos. Foram ainda absolvidos do crime de associação criminosa. É uma pena justa? É uma pena que não deixa muitas dúvidas. Primeiro porque, segundo as informações, segundo a natureza deste tipo de processo, devia levar mais tempo, tendo em conta o envolvimento de várias pessoas, a complexidade do processo e o concurso real de vários crimes. E quando é assim, é um processo que é muito moroso, portanto, tramita-se por várias etapas. Agora, o que é que nós vimos é que logo depois da primeira audiência foi fixada a data para a leitura da sentença, com a alegação de que os suspeitos não colaboraram, recusaram falar. Se não houve colaboração e foi pedido 20 anos de prisão, viemos a ter 17, significa que houve atenuantes. E qualquer técnico, qualquer pessoa atenta pergunta quais foram os atenuantes para quem recusou colaborar com a justiça, quem não falou. Isso é a primeira questão. A segunda, disse que foram ilibados da associação criminosa porque não houve indício suficiente para convencer. Quais eram os indícios que o tribunal está a requerer? A prova de que há uma estrutura, há uma organização. Essa estrutura e organização só existe nas associações legais. Uma associação criminosa não tem estatuto, não tem instrumentos jurídicos para se aprender. Quando temos mais do que uma pessoa e compreende-se que essa atuação só foi possível por concertação, prova-se que enquadra-se perfeitamente na associação criminosa e foram absolvidos disso. A defesa diz que vai recorrer da decisão, diz que não houve contraditório, que não teve acesso aos autos do Ministério Público e diz ainda que os suspeitos foram ouvidos sem um intérprete nos inquéritos e que por isso não tinham como se defender. Pergunto-lhe se estas alegações são válidas e se estes arguidos poderão ainda ter uma redução da pena numa instância superior. Pelo que ouvimos os argumentos da resposta para
recorrer, são argumentos também muito frágeis. Primeiro, porque falta de contraditório. Nós sabemos que esses tiveram toda a oportunidade, desde a Polícia Judiciária até no Ministério Público, de terem advogados, de falarem, mas optaram pela estratégia de não falar. Nisto é uma opção, é um direito que eles têm, não podem ser obrigados. E também não parece que houve problema de comunicação. Na Guiné-Bissau, compreende-se muito bem o castelhano, todos eles falam o castelhano, e o outro que não, até fala o português, que é a língua oficial aqui da Guiné-Bissau. Então não há problema de comunicação, pelos vistos. Não podemos dizer que não sabiam que estavam a ser acusados pelo tráfico de droga ou pelo sobrevoo ilícito do nosso território ou pela utilização ilícita de uma aeronave. Não se pode ser alegado. Outro aspecto que a defesa alegou é de um dos réus não presenciar a leitura da sentença. Nós sabemos que a leitura da sentença não implica reabertura do processo. Só pode-se anunciar a intenção de recorrer ou não. Era necessário que os suspeitos assistissem à leitura de sentença, mas quando não é possível, são notificados através dos seus mandatários. Estiveram os seus mandatários e podiam ser levados à cópia da sentença, mesmo no local onde se encontra. Não é o fundamento para a invalidade do julgamento. Todos esses aspectos, vimos que há uma certa à vontade, tanto dos advogados como dos réus, em que este processo não será muito penalizador para ele. Os arguídos disseram também que o destino do avião era o Mali, que só aterraram em Bissau devido à falta de combustível. Que peso é que tem esta informação no processo? Primeiro, no próprio processo, mostrou que este argumento não se convenceu aos próprios juízes, tanto em termos técnicos como em termos jurídicos, porque pelo facto de o destino do avião era para o Mali, estando uma carga cujo transporte é crime, mesmo que fosse capturado em qualquer território, era um crime. Trata-se de um crime transnacional. Isso não ilibava os suspeitos desse facto. Mas ainda houve informação de que não há problema quanto não houve problemas técnicos, não houve problemas de abastecimento. Até se diz que a quantidade de combustível que tiveram dava para sobrevoar a Guiné, ir até o Mali e voltar até a América Latina, porque é um avião de pequeno porte que não precisa de grande quantidade de combustível para poder operar e estava muito bem abastecido, não só nesses aspectos. Depois, não se pode atirar num país soberano onde há um sistema de controle internacional, porque o sistema de controle é operado pela empresa SECNA, que também gere tanto os aeroportos da Guiné como do Mali e ainda do Senegal, onde devem passar. Portanto, este argumento técnico não foi aceito mesmo e não é aceitável por qualquer pessoa. O que é É que as muito frágil. autoridades conseguiram descobrir sobre este carregamento de cocaína? É conhecido? Não se fez uma investigação muito complexa que implicava uma colaboração ou uma deslocação dos investigadores a países que tenham conexão com o caso, como, por exemplo, México, Colômbia, Venezuela e o Brasil, e até o mesmo Mali, não seria de descartar nesta investigação. Então, isso não foi feito. E até a investigação foi muito célere, de acordo com aquilo que é habitual. E acabamos por ter. Portanto, há muita escassez de informações sobre isso. Só sabe que houve uma aeronave utilizada de uma capacidade muito elevada em termos de qualidade. Foram 5 pessoas de nacionalidades diferentes. Havia cocaína pura que rondava 3 toneladas. Mas ainda, disseram que os próprios suspeitos, na altura suspeitos, agora são condenados, tinham recusado
assinar alguns documentos, porque disseram que aquilo que consta no documento não corresponde com aquilo que foi encontrado no avião. Por exemplo, a quantidade de cocaína que foi encontrada, a quantidade de notas de dinheiro que foi encontrada, disseram que não corresponde. Foi tirar-lhe mais do que aquilo que consta no documento. Então, são situações todas que vieram ao público, que mostra que há muitas interrogações nesse processo. Há a possibilidade deste caso servir de medida ou um caso de prevenção especial de referência para que o país seja considerado empenhado nesta luta. Falta muita coisa. Sobre o avião, o jato particular que será agora revertido a favor do Estado guineense por decisão do Tribunal Regional de Bissau. Sabe-se, por exemplo, quem é o proprietário? Não se sabe quem é o proprietário, como se diz. Até quando se disse que o avião partiu da Venezuela, a Venezuela, através da sua representação diplomática, apressou-se por desmentir de que não, de acordo com a forma de controle do espaço aéreo, não é possível aquele avião sair sem terem registro daquilo. E depois, já este será o terceiro avião a estacionar no nosso aeroporto que ficou e não foi dada a utilidade. Não posso dizer que foi confiscado a favor do Estado, simplesmente foi inutilizado, porque não me creio que haja condições técnicas para dar algum aproveitamento a uma aeronave naquela situação. Fodé, muito obrigada pela análise e pela presença uma vez mais no Causa e Efeito. Uma boa noite. Bom, suma que boca vai de ouvir, doutor Fodemane, depois dessa análise, nós nunca temos nada para acrescentar, porque nós achamos como ele que perito na área, não como nós achamos, mas é rádio como ele que perito na área, a nós nunca temos informação, ou seja, nós nunca temos diploma naquela área, mas não temos conhecimento básico e não acredita na que equipa e que ela fazendo realmente puno para notícia vídeo para não partilhar com vós e até lá a nós suma que de sempre não está a falar não me pedir vós para partilhar tudo nos vídeos ou escrever comentário ou contar o que é que vou pensar porque esse canal realmente é um canal que vem para dizer verdade nesse país e um canal que vem para ficar pode ajudar para ir crescer vou ajudar, vou permitir guineenses, mais guineenses para ter acesso a ela. Porque conforme cada dia que nós estamos a ganhar mais um seguidor, mais um subscritor do canal, nós estamos a permitir para um guineense conhecer verdade em relação a que passa no nosso país. Para Deus abençoe vós, abençoe o nosso país e para tudo de bom que vai acontecer na boa vida. Um abraço.